Mesolítico. A arquitetura primitiva é uma imposição da necessidade da conservação da vida humana sob os efeitos do clima. O instinto do homem primitivo o conduz a um recinto fechado. Tipos de moradia: cavernas e tendas. Materiais: folhas, palha, fibras, vegetais, pedras, ossos e madeira. Neolítico. No período neolítico, o homem deixa de ser nômade, fixa residência próxima a terras férteis. Os materiais de construção eram sólidos, como pedra, argila seca ou madeira. O surgimento do sistema trílico, arquitravado, 2 elementos sustentantes, pilares e uma viga por cima. Idade Antiga. Egito. Os egípcios acreditavam numa vida além do túmulo e achavam que essa vida era mais importante do que a viviam no presente. A simbologia tumular designa um elemento representativo visível em lugar de algo invisível. As características gerais da arquitetura egípcia são solidez e durabilidade, sentimento de eternidade, aspecto misterioso e impenetrável. Grécia. Na Antiguidade Clássica, destacamos a civilização grega, cujos notáveis avanços ligados à história, filosofia e arte estabeleceriam os padrões de pensamento da civilização ocidental até os dias de hoje. A arte grega buscava a perfeição, em que predominam o ritmo, o equilíbrio e a harmonia ideal. As edificações gregas mais importantes são os templos, com características evidentes como simetria e a proporcionalidade com as quais se ergueram. Ordens arquitetônicas. Dórica. Simples e maciça, masculinidade, a força e a solidez, inspiradas nas proporções do corpo masculino. As igrejas dedicadas a santos mais extrovertidos e as figuras combativas em geral deveriam ser edificadas segundo esses critérios. Jônica. Mais leveza e mais detalhes, feminilidade, a elegância e a beleza, inspirada nas proporções do corpo feminino. Utilizava-se em igrejas dedicadas a santas virgens, e em especial a Virgem Maria. Coríntio. Criado no final do século V a.C. e muito usado no lugar do capitel jônico como um modo de variar e enriquecer a ordem, inspirada na pureza das donzelas. Adição de folhagem às volutas espiraladas jônicas. Utilizava-se em igrejas dedicadas a santos tranquilos, nem muito fortes e nem muito suaves, e para homens de saber. Roma. Na Grécia, os deuses eram representados como homens ideais. Já em Roma, a representação dos homens era idealizada para que eles se assemelhassem aos deuses. Um dos legados culturais mais importantes foi o uso do arco e da abóbada nas suas construções monumentais. Roma mantém o princípio das ordens arquitetônicas gregas, com algumas variantes. Desaparece praticamente o dórico, substituído pela toscana. Segue-se o jônico, enriquece a tipologia do coríntio e da fusão do jônico e do coríntio surgem a ordem compósita, que conserva as volutas do primeiro e do segundo, as 2 filas de folha de acanto que arrancam do colarinho. Idade Média. Estilo românico. O estilo românico, que surgiu na Itália e na França, predominou durante a Alta Idade Média até pelo menos o século VII, em castelos, igrejas e mosteiros. Suas características são a construção de paredes maciças, pilares grossos que sustentavam arcos redondos e o teto abobadado, janelas pequenas, interior pouco iluminado, predominância nas linhas horizontais. Estilo gótico. O estilo gótico surgiu na França a partir do século VII. Predominou em países como a França, Inglaterra e Alemanha. As paredes eram apenas de vedação, sendo a estrutura constituída por contrafortes e arcobotantes, que eram externos. Junto à abóbada nervurada, a arquitetura gótica conseguia maiores alturas. Elementos complementares: rosáceas, vitrais, pináculos, esculturas, pintura e gárgulas. Idade Moderna. Renascentismo.
Na arquitetura renascentista, a ocupação do espaço pelo edifício baseia-se em relações matemáticas estabelecidas de tal forma que o observador possa compreender a lei que o organiza, de qualquer ponto em que se coloque. Suas características são ordens arquitetônicas, arco de volta perfeita, perspectiva linear, simetria, simplificação e racionalização, repetição e proporção. Maneirismo. O maneirismo é um movimento artístico afastado conscientemente do modelo da antiguidade clássica. Os artistas passam a procurar elementos que lhes permitam renovar e desenvolver todas as habilidades e técnicas adquiridas durante o Renascimento. Tem inspiração religiosa, deixando de lado o antropocentrismo. Suas características são estilização exagerada, capricho nos detalhes, arte de labirintos, espirais e proporções estranhas, construção de igrejas de plano longitudinal, inovação na distribuição da luz, caracóis, conchas e volutas que cobrem muros e altares. Arquitetura barroca. A arquitetura barroca integrava o movimento de contra-reforma da Igreja Católica na arte. Por isso, a arquitetura barroca é observada principalmente em igrejas, catedrais, monastérios, para demonstrar a imponência da arte cristã. Características: extravagância, incomum e irregular, uso do movimento e proximidade do real. As igrejas do período barroco são marcadas por abóbadas, arcos e contrafortes. Tem a tentativa de levar o observador a se imaginar no infinito e efeitos cenográficos teatrais. Arquitetura neoclássica. Movimento cultural do fim do século XVIII. Está identificado com a retomada da cultura clássica por parte da Europa Ocidental em reação ao estilo barroco. Para os neoclassicistas, os princípios da era clássica deveriam ser adaptados à realidade moderna. Suas características são materiais nobres, sistema construtivo simples, linhas ortogonais, formas regulares, geométricas e simétricas, uso de abóbada de berço ou de aresta, uso de cúpulas, frontões triangulares, pórticos colunados, decoração com caráter estrutural e espaços organizados segundo os critérios geométricos. Rococó. O rococó se desenvolveu no sul da Alemanha e Áustria e principalmente na França. O nome vem do francês rocaille. Um dos elementos decorativos mais característicos desse estilo, não somente da arquitetura, mas também de toda a manifestação ornamental e de adereços. Suas características são uso de cores luminosas e suaves em contraposição às cores fortes do barroco. Estilo artístico marcado pelo uso de linhas leves, sutis e delicadas, utilização de linhas curvas, uso de temas da natureza, uso de temas relacionados à vida cotidiana e relações humanas, representação da vida profana e aristocracia, busca refletir o que é refinado, agradável, sensual e exótico. Estilo neogótico. Neogótico ou revivalismo gótico é um estilo de arquitetura revivalista originado em meados do século XVIII na Inglaterra. Procurava reavivar as formas góticas medievais, contrastando com os estilos clássicos dominantes na época. Suas características são verticalismo dos edifícios, que substitui o horizontalismo do românico, paredes mais leves e finas, contrafortes em menor número, janelas predominantes, torres ornadas por rosáceas, utilização do arco de volta quebrada, consolidação dos arcos através de abóbadas, de arcos cruzados ou ogivais, era impulsionada pelo sentimentalismo e rejeitou as regras da arquitetura neoclássica e seus princípios de ordem, proporção, simetria e harmonia. Já no Brasil, o estilo neogótico agregava aos estilos clássicos dominantes na época. Movimento Arts and Crafts. O Arts and Crafts constituiu na ação de um grupo de artesãos britânicos que visava a renovação do artesanato artístico em menosprezo às artes industriais e como reação ao estilo eclético. Seus princípios são
integração das partes com o todo, produtos manufaturados de uso diário bem projetados, individualidade na criação artística, produção de padrões belos que mantêm personalidade, a valorização do artesão, designer e arquiteto, o prazer no trabalho, respeito ao material e ideias livres, beleza e simplicidade. Escola de Chicago. Em 1870, surge devido a uma alta demanda imobiliária no centro de Chicago, uma arquitetura verticalizada, onde os arquitetos foram obrigados a desenvolver o modelo do arranha-céu. Avanços tecnológicos significantes que possibilitaram as construções verticais são o elevador de segurança e o sistema estrutural em ferro, eficiente contra o fogo. Posteriormente, Chicago exporta sua arquitetura a outras cidades. Em Nova York, começam a construir arranha-céus, sendo um dos primeiros destes o Flatiron Building, em 1902. Art Nouveau foi o primeiro estágio da arquitetura moderna na Europa, implicando primeiramente a rejeição absoluta do historicismo. Ele propunha invenções inovadoras que exploravam a leveza e a delicadeza permitidas pela construção em metal e vidro e se inspirava na natureza. Suas principais características são influência da prática do movimento Arts and Crafts, inspiração naturalista da flora e na fauna, inspiração na figura feminina, preferência pelos ritmos gráficos ou plásticos da linha curva e suas variantes, recusa de proporção e equilíbrio clássicos, buscando-se dinamismo e ritmos musicais, individualismo artístico em contradição ao tentar uma aliança entre o social e o estético. Ecletismo. A arquitetura eclética foi um movimento arquitetônico que durou até a primeira década do século XX, onde com uma mistura de vários estilos diferentes, entre eles o clássico, o medieval, renascentista, neoclássico e barroco, foi criado uma nova vertente para a arquitetura. No Brasil, nasceu no século XIX no âmbito do academicismo, difundido pela Academia Imperial de Belas Artes e pela Escola Nacional de Belas Artes. Suas características são edificações com base, corpo e coroamento, simetria, composição e proporção eram as diretrizes para o projeto, ornamentos com utilização de estátuas, importação de nova matéria-prima para a construção, como ferro, então o surgimento de edifícios feitos de ferro que possuía traços do ecletismo. As obras apresentavam dramaticidade, conforto, expressividade, luxo, emoção e exuberância. Art Deco. O Art Deco é um estilo artístico essencialmente decorativo, marcado pelo luxo e pela modernidade. Com a Revolução Industrial, os designers desenvolveram produtos para serem produzidos em massa. O resultado foi o crescimento da importância dos adornos, cada vez mais elaborados, voltados para o luxo e para a modernidade. O ápice do estilo Art Deco foi o surgimento dos arranha-céus americanos, exibindo uma sociedade moderna e tecnológica. Suas características são: apesar de continuarem seguindo a ordem base, corpo principal e coroamento, no Art Deco a arquitetura procurou racionalizar os volumes, usando pontualmente a ornamentação. É marcada pelo uso do concreto armado, com linhas mais retas e formas retangulares bem marcadas. Este estilo foi utilizado especialmente em edifícios governamentais e de escritórios, assim como em cinemas e estações ferroviárias. A partir de 1930, as ideias de Le Corbusier foram ganhando força e o Art Deco foi sendo abandonado. A Grande Depressão reduziu o poder econômico da população e isso acelerou seu declínio. Arquitetura moderna.
É fruto de uma visão de mundo relacionada ao projeto empreendido a partir da transição teórica iniciada pelo Iluminismo, ou seja, o racionalismo. Busca a essência de todas as coisas, aquilo que é comum e potencialmente universal para todos. Representa a autonomia da razão humana em oposição ao empirismo da época medieval. Baseada em novos meios de construção, disciplinada pelas exigências da função, formas limpas e deveria refletir a realidade atual. Os mestres e as máximas. A forma segue a função. Louis Sullivan. Ornamento é crime. Adolf Loos. E menos é mais. Mies van der Rohe. Correntes racionalistas. Suas características: economia material e formal, alta definição estrutural, funcionalidade, praticidade estética, e a estética surgia da lógica interna do projeto, não mais como tatuagem. A famosa frase de Le Corbusier, arquitetura ou revolução, surgiu de sua crença de que uma arquitetura industrializada e eficiente era a única maneira de se evitar uma revolução das classes. Em 1926, publicou um artigo denominado Os 5 Pontos para uma Nova Arquitetura, resumindo as ideias que caracterizavam a arquitetura moderna. Os 5 pontos para uma nova arquitetura são: pilotis, onde a construção elevada do solo, apoiada em pilares, deixava livre o pavimento térreo. Terraço-jardim, que no lugar do telhado, uma laje de cobertura utilizável como jardim, área de lazer, mirante, etc. Planta livre. A arquitetura independente permite que as paredes internas tenham apenas a função de divisória, podendo ocupar posições diferentes em cada pavimento. Janela em fita. A estrutura em concreto viabiliza projetar janelas em toda a extensão da fachada, ampliando ao máximo a integração visual entre o exterior e o interior da edificação. E fachada livre. Recuando os pilares, a fachada do edifício pode ser tratada livremente. Correntes organicistas. Tem como características as máquinas que deveriam construir o edifício, mas não seria preciso construí-lo como se este também fosse uma máquina. Planta livre, morfologia orgânica, integração com a natureza, curvas, espirais, assimetria e irregularidade. Vanguardas artísticas e arquitetura. O início do século XX foi marcado por vários conflitos, como a Primeira Guerra Mundial, que devasta a Europa, e noções trazidas pelas tecnologias emergentes como o automóvel, que transformaram gradativamente o modo de vida urbana e o pensamento do homem do século XX. Expressionismo da Alemanha. Necessidade de reconstruir uma sociedade em ruínas, onde os arquitetos, com a Primeira Guerra no horizonte e depois dela, o cenário permitia condições para uma nova atitude no ambiente, com características marcantes os ângulos acentuados, cores contrastantes, puras e ácidas, verdes, vermelhos, amarelos e negros, e a valorização do vidro. Futurismo, Itália. Exaltavam o espetáculo do movimento, principalmente a experiência do automobilismo. Cidades futuristas como um imenso e tumultuoso estaleiro, ágil, móvel e dinâmico em todos os detalhes. A casa futurista deve ser como uma máquina gigantesca. Utilização das modernas tecnologias construtivas e dos novos materiais, como ferro, vidro e concreto. Aproximação a uma arquitetura funcionalista e racional pela abolição total do monumental e decorativo. Volumes básicos como retângulos, cilindros e cones. Neoplasticismo, Holanda. A partir da justaposição de elementos bidimensionais, linhas e planos, segundo um novo senso de equilíbrio assimétrico, se pretendia fazer surgir uma nova plasticidade,
buscando reconstruir o ambiente de acordo com as necessidades técnicas e psicológicas da modernidade. Possuía como características a simplificação racional, abstração, linhas e ângulos retos, formas planas, retas e simples, planta livre, cores puras como branco, preto e cinza, e cores primárias azul, vermelho e amarelo. Possuía ritmos assimétricos e equilibrados e fundos claros. Construtivismo, o RSS. Fascínio direto pela máquina com construções úteis, onde a arquitetura deveria servir à massa e ao Estado. Os arquitetos consideravam que o tratamento dos materiais naturais podia enriquecer as superfícies da obra com a cor aliada à textura. A composição de diversos materiais como o concreto, o vidro e o aço proporcionavam a criação de novos ritmos e harmonias. Quarto Cian, 1933. A Carta de Atenas. A carta sintetiza e sistematiza o conteúdo do urbanismo funcionalista, com a premissa básica de que a cidade do século XX deveria estar condizente com o seu tempo e com os avanços tecnológicos, aliados à indústria, o automóvel e o avião. Definia a cidade em 4 funções básicas: habitar, trabalhar, recrear e locomover-se. Escola Bauhaus. Fundada por Walter Gropius, seu primeiro diretor, foi de grande importância para o movimento moderno, tanto para design quanto para arquitetura, sendo uma das primeiras escolas de design do mundo. Teve como princípio primar pela funcionalidade, custo reduzido em técnica e material e orientação para a produção em massa, procurando sintonizar a criação artística com a técnica industrial. Utilização de materiais industrializados como o aço e o vidro. Na escola Bauhaus, destacou-se também Mies van der Rohe, como uma arquitetura limpa, transparente e formada por grandes lâminas de vidro. Era um arquiteto minimalista que repudiava o uso ao ornamento. Estilo internacional. Caracterizava-se pela preocupação social de uma geração de arquitetos para a construção de um mundo melhor. Revelada na estética racionalista, nos programas funcionalistas, na regularidade das composições, no rigor das proporções, na subordinação aos materiais e na ênfase da técnica. Brutalismo. Foi influência na arquitetura dos anos 50 e 60. De uma matéria sem cor aparente, passa a ser uma matéria sem cor adicionada. Estilo concreto aparente. Suas características são: reconstrução do pós-guerra enorme infraestrutura habitável, conciliar a alta densidade residencial com os prazeres essenciais de luz, espaço e área verde. Os 5 pontos continuam, porém em vezes aparecem distorcidos. Algo sólido e permanente, fazer da arquitetura um ponto fixo, onde se sentisse segurança. Gropius partiu da Alemanha em 1934, percebendo que o nazismo e a arquitetura moderna eram incompatíveis. Nos Estados Unidos, as obras de Gropius assumiram uma suavidade considerável se comparada aos rígidos projetos da Era da Máquina, de uma década antes. Ao longo de sua experiência americana, Mies van der Rohe seguirá insistindo em suas 2 tipologias arquitetônicas preferidas, pavilhão e arranha-céu. Porém, a expectativa americana transforma claramente esses protótipos arquitetônicos. Idade contemporânea. Modernismo brasileiro. Escola Carioca. A escola carioca se destaca pela dinamização e combinação inventiva dos volumes, pela composição com curvas, pela abertura e transparência, pelo tratamento desprendido das formas e pelo desenho da superfície. A produção é marcada por uma exuberância e extroversão e pela articulação inteligente da nova arquitetura sem desprezar o passado. Escola Paulista. A Escola Paulista foi um movimento arquitetônico que teve seu ponto alto em 1960. Dentro do brutalismo, desenvolvendo uma estética própria, ligada a características nacionais e regionais,
caracterizada por um ideal ético, com papel importante de contribuição na solução dos problemas do país, a denúncia de uma realidade social desigual marcada pela pobreza, violência e atraso. Suas principais características são concreto aparente, obras com aparência de peso, a definição em caixa fechada nas laterais e iluminação zenital, uso de rampas e falta de obstáculos ao acesso e alta definição estrutural. Crítica ao modernismo. O Time 10 foi um grupo sem vínculo formal de jovens arquitetos modernos que iniciaram uma crítica aos preceitos do Cian, principalmente em relação ao urbanismo, ao contestar a famosa Carta de Atenas de Le Corbusier. Tinha como objetivo encontrar uma relação precisa entre forma física e necessidade social e psicológica das pessoas. A Carta do Habitat veio em oposição às 4 funções da Carta de Atenas, com as novas categorias: a casa, a rua, o bairro e a própria cidade. A Arquigram tinha como objetivo uma arquitetura fundamentada no processo industrial, na ideia que existe uma racionalidade escondida no mundo da tecnologia e da ciência, gerando desta forma uma arquitetura descartável, trocável e produtível como qualquer objeto de consumo. Metabolismo japonês. O metabolismo japonês tem forte influência do estilo internacional. Possuindo grande expressionismo formal, a arquitetura exalta o protagonismo da estrutura como linguagem construtiva e uma interpenetração de conceitos da arquitetura moderna com elementos da cultura tradicional japonesa. Os projetos expressam uma visão de sociedade em constante desenvolvimento e mutação. Arquitetura pós-moderna. A arquitetura pós-moderna é um termo genérico para designar uma série de novas propostas arquitetônicas, cujo objetivo foi de estabelecer a crítica à arquitetura moderna a partir dos anos 60 até o início dos anos 90. O uso irônico exagerado de referências históricas, a repetição sem critério do uso do frontão como elemento de coroação do prédio ou a explosão de cores são alguns desses elementos. A arquitetura pós-moderna possui 3 vertentes: a historicista, a regionalista e a high-tech. As 2 primeiras se preocupam mais com os valores locais do que a última, a qual orienta-se pelo uso de materiais de alta tecnologia. Arquitetura desconstrutivista. Desconstruir não é destruir, demolir ou dissimular, pois nada se destrói ou deixa de existir. Apenas se busca evidenciar uma impureza ou instabilidade antes reprimida. Não se desmonta a obra, ação ou objeto artístico, mas se focaliza os dilemas inerentes ao seu interior, expondo-os e enfatizando-os de modo a se evidenciar o conflito de forças e tensões internas, produtos de um mundo decididamente caótico. Suas principais características são: desconsiderar os conceitos de ordem e de equilíbrio, incluir o fragmentário e o não totalizado como elementos compositivos que provocam tensões, aplicar montagens geométricas com formas simples superpostas, além de sobreposição de materiais, jogar transparências, reflexos e brilhos, geralmente metálicos, contrastados com materiais rudes e opacos.